Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Estamos começando mais uma aula de matemática. Como nós sabemos, nós já concluímos aí o nosso livro, então nós vamos vir revisando alguns conteúdos, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar aí as ideias da multiplicação, uma atividade aí no caderno, tá bom? Então, inicialmente nós vamos ter uma explicação lá do nosso livro, do conteúdo de as ideias da multiplicação. A tia não colocou as páginas, mas a gente tem lá esse conteúdo, tá bom? Vai ser só explicativo. Como já foi explicado esse conteúdo, eu vou vir só novamente reexplicando, revisando ele e passando uma atividade para vocês aí no caderno de vocês, ok? Então vamos lá começar a nossa aula. A aula de hoje acontece no dia 5 de outubro. Vamos lá? Nós temos aí duas ideias da multiplicação foram apresentadas para nós, não foram? Nós vamos ter uma troca de ideias, que hoje é o dia da gincana na escola. A Bruna está fazendo aí bandeirinhas coloridas para as torcidas. Vamos observar que foram feitas aí bandeirinhas verdes, azuis e amarelas. Temos aqui 3 grupos e cada grupo possui aí 4 bandeirinhas, tá bom? Quantas bandeirinhas a Bruna fez no total? Nós poderíamos somar 4 mais 4 mais 4. Mas como nós estamos aprendendo a multiplicação, vamos através da adição retirar e fazer, né, a multiplicação. Então, entendendo que a gente poderia trabalhar com a adição do 4 mais 4 mais 4, somando sendo igual a 12, nós vamos aí também expressar através de uma multiplicação, observando aí 3 vezes 4, porque o 4 aqui, ele aparece nessa adição 3 vezes. Outra coisa que a gente tem que observar, o mesmo resultado, sempre vai ter o mesmo resultado. Essa ideia que foi apresentada aqui para nós, foi aí a ideia da adição de parcelas iguais. Na adição, a gente sabe que os nomes dos termos são parcela, 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 né? E resultado ou soma. Então, no caso aqui, o 4, o 4 e o 4 são as parcelas e o 12 é o resultado ou a soma, ok? Por isso a gente tem aqui, ó, adição de parcelas iguais, porque o 4, o 4 e o 4 são iguais, então as parcelas são iguais, ok? Agora a gente tem também aqui, ó, a equipe de Bruno está organizada na quadra da escola. Quantos alunos há nessa equipe? Em vez de nós contarmos 1, 2, 3 até finalizar essa contagem, nós poderíamos aí fazer através da multiplicação. Vamos observar aí que as crianças estão dispostas formando um retângulo. E há aí 5 fileiras e cada fileira tem 4 crianças. Vocês podem observar aí 5 fileiras e cada fileira há 4 alunos, ok? E aí observando que essa é a ideia da organização retangular. Nós trabalhamos algumas atividades que tínhamos retângulos e os quadradinhos. Trabalhamos lá fileiras, né? Filas vezes linhas ou linhas vezes colunas, tá bom? Nós temos aí que podemos representar através da adição, sendo que em cada fileira nós temos 4 crianças. Então nós vemos somando aqui, ó, 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, observando aí 5 vezes, ok? E aí podendo representar também na multiplicação, sendo 5 vezes 4, tendo novamente o mesmo resultado. Outra coisa que nós aprendemos na multiplicação é que a ordem dos fatores da nossa multiplicação não vai alterar aí o nosso resultado. Então nós temos aí, ó, que 5 vezes 4 é igual a 20, sim, é igual a 20, e 4 vezes 5 também é igual a 20. Então a ordem não vai importar no nosso resultado, ok? Agora a gente tem uma atividade para nós realizarmos aí no nosso caderno. O que que vocês vão estar fazendo nesse momento? Vão estar pausando o vídeo, vai aparecer o slide aí da atividade na tela. E aí você vai pausar para copiar essa atividade, para nós desenvolvermos junto. Pausou, copiou toda essa atividade, aí sim você vem continuando, ok?
Vamos começar essa atividade depois que vocês já copiaram? Número 1 diz o seguinte: complete as adições e multiplicações para calcular o total de pontos dos dados em cada caso. Então nós vamos visualizar essas faces aqui, ó, essas figuras como as faces de um dado, ok? Então nós temos aqui, ó, nesse primeiro que nós temos 2 dados e cada um possui 4 pontinhos, ok? Então, vocês vão simplesmente observar que se nós formos representar através da soma, nós vamos ter 4 mais 4, ok? Que é igual a quanto? Exatamente, 8. E na multiplicação, nós vamos trabalhar assim: 4 vezes 2, porque o 4 está se repetindo aí 2 vezes, tá bom? E novamente nós vamos entender que possui o mesmo resultado, tá certo? As outras vocês vão estar realizando com bastante atenção. Número 2, determine a quantidade de quadradinhos coloridos em cada item por meio de uma multiplicação. Quando nós fizemos algumas atividades assim, nós fizemos linhas vezes colunas ou colunas vezes linhas. A quantidade de linhas vezes a quantidade de colunas, tá bom? Então nós podemos representar aqui na letra A 4 vezes 3, porque nós temos 4 linhas e 3 colunas. E contando aqui no total, nós temos que 4 vezes 3 é igual a 12. Por quê? 4 vezes 3 que é igual a 12? Porque nós vamos repetir o 4 3 vezes. Somar o 4 3 vezes. 4 mais 4 mais 4 vai ser igual a 12. Ou também poderíamos representar por 3 vezes 4, que também é igual a 12. O que a tia falou? A ordem dos fatores não vai alterar aí o nosso produto na multiplicação, ok? A letra B, a letra C, vocês vão fazer da mesma forma. Linha vezes coluna ou coluna vezes linhas, tá bom? E descrevendo qual seria o resultado, tá certo? Vamos concluindo aí a nossa aula de hoje, onde nós revisamos aí as ideias da multiplicação, trabalhando a adição de parcelas iguais. Nós sempre temos que entender dessa forma para facilitar a nossa vida, a adição de parcelas iguais e lá a organização retangular. Em vez da gente contar cada quadradinho, nós trabalhamos lá de linha vezes colunas ou colunas vezes linhas, ok? Vim trazer para vocês aqui os nossos alunos que participaram nessa quarta-feira, tá bom? Do plantão. O André não conseguiu ligar a câmera, ele disse que na próxima quarta-feira ele vai conseguir ligar a câmera para mim ver ele e para ele aparecer aqui na nossa aula também, para todos nós vermos ele. Aqui entrou o nosso amigo Leon também e a Camille. Desenvolvemos aí algumas atividades de multiplicação, desenvolvemos também aí a nossa tabuada. Então, todas as vezes que nós entrarmos no nosso plantão, nós vamos entrar bastante na tabuada, porque ela não sai mais da nossa vida e nós precisamos aprender, porque no 4º ano a gente vai tomar a tabuada de vocês, tá bom? Oral, vocês terão que falar. Ok? Então não esqueçam aí dos nossos plantões nas quartas-feiras. Na próxima aula nós vamos estudar aí as tabuadas, revisando aí como que nós fazemos a nossa tabuada. Como que será que nós fazemos, hein? Vamos ver lá na próxima aula para ver se a gente lembra como que faz, ok? E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. E aí, galerinha, professor Thiago de Educação Física, mais uma aula para vocês. Lembrando, 3º bimestre ainda, tá? A gente ainda não foi pro 4º. Atletismo, terceiro no A e B. Eu vou fazer um resumo. Por quê? Porque a atividade já foi para a plataforma às 5, tá? Já corrigi, tiraram nota legal. Então agora que eu vou fazer um resumo para a gente não esquecer o que a gente aprendeu, beleza? Atletismo. Lembrando aqui sempre da criação e da sigla, IAAF, que essa aqui é em inglês, Associação Internacional das Federações de Atletismo do Mundo, beleza? E já no Brasil já é outra, é CBAT, que é o que? Confederação Brasileira de Atletismo, nunca esquecer isso. E aqui embaixo eu venho trazendo o que? O esporte ficou conhecido no Brasil no século XX.
em 1952 pelo Ademar Ferreira da Silva. Foi quem conquistou, né? O atletismo aí, que foi com a prova medalha de ouro no salto. Beleza, galerinha? Aqui a gente falou das modalidades, falam aqui das raias, né? Salto com barreira, troca do bastão, que foi a corrida, salto, né? Todo mundo viu na atividade legal, todo mundo tirou nota boa lá, acertaram. E aquele foi que eu especifiquei sempre, né? Com dardo, disco, martelo e peso. Gostei muito da atividade que vocês acertaram, viu? Onde eu vim explicando, ó, um por um, ó. Beleza? Por aqui eu fico. Valeu, galerinha. Até a próxima. Olá, terceiro ano, muito bem-vindo à nossa semana de aula. Bem-vindo também à nossa aula de história. Na nossa aula de história de hoje, nós vamos aí seguir com o nosso conteúdo sobre a importância de preservarmos os patrimônios, lá nas páginas 26 a 30 do livro de história de vocês. Então, vamos seguindo aí com o nosso conteúdo. Nós aprendemos na nossa última aula de história o que é patrimônio cultural. Vocês compreenderam o que é patrimônio cultural? Sabemos aí que patrimônio cultural são importantes para a história das cidades ou das pessoas também. Então, o que ele vai trazer para vocês, relatando o que é o patrimônio cultural? Vamos relembrar aí. São importantes para a história e para a preservação da memória de um povo, de uma comunidade, de um país ou até mesmo da humanidade. Esses bens recebem o nome de patrimônio cultural. Dentro do patrimônio cultural, a gente tem aí o patrimônio cultural do Brasil e também o patrimônio cultural da humanidade. Esses dois, eles têm uma diferença. O patrimônio cultural do Brasil é aquele que é reconhecido dentro do país. O patrimônio cultural da humanidade, sabemos que é aquele reconhecido em todo lugar, em todo o universo, né? Em todos os locais. Então, olha a diferença dos dois. Quando reconhecido e valorizado por outros lugares do mundo, é considerado um patrimônio cultural da humanidade. Então, tem diferença aí entre os dois, né? Então, esse daí nós vimos na nossa aula anterior. Nós vimos também sobre algumas características históricas da cidade de Ouro Preto. Então, esse conteúdo aí a gente revisou na nossa aula anterior. Festas, costumes e saberes. Essas questões aí também são consideradas como patrimônio de um local ou também de um país. Foi o conteúdo que a gente trabalhou na nossa aula anterior. A natureza também é considerada como patrimônio, porque ela está preservada dentro de um local, ela pertence a um local, ela faz parte de um lugar, né? Então, a natureza também ela pode ser considerada como patrimônio aí de um local. Aí, no nosso conteúdo de hoje, lá na página 26, ele vai falar sobre a importância de nós preservarmos os patrimônios. Por que é importante a gente preservar um local da nossa cidade, do nosso país? Vamos saber um pouquinho? Vamos lá. Os patrimônios de um local, eles podem ser conhecidos oficialmente pelas autoridades. Mais importante é a população e todos nós entendemos que esses patrimônios devem ser conservados e também ajudarmos na preservação desses bens no local onde vivemos. Então, olha só, por que é importante nós preservarmos esses locais? Para que essas histórias elas sejam contadas por outras pessoas, ela vai passar de geração em geração
interação de pessoa por pessoa e também vai ser reconhecido. Não é importante o nosso local onde nós vivemos, nós crescemos, seja reconhecido por outras pessoas? Bem legal isso daí. Preservar os patrimônios significa cuidar, não destruir e não deixar que eles sejam danificados. Então é importante a gente preservar, cuidar e zelar por esses locais, tá certo? Então, seguindo aí, nossa revisãozinha de tudo que nós estudamos, lá na página 30 do livro de história de vocês. Olha só, as construções antigas de uma cidade devem ser preservadas para se conhecer como era o modo de vida das pessoas em outros tempos. Preservar os saberes e o modo de fazer e de viver das pessoas e dos grupos, e também cuidar da memória e da história da sociedade. A natureza também deve ser respeitada e cuidada como um patrimônio da humanidade. Conhecer os patrimônios de sua cidade contribui para preservá-los. Então, olha só a importância da gente conhecer e preservar o local de onde nós estamos. Então, tudo isso aí foi a revisão do nosso conteúdo que nós estudamos na nossa última aula de história e também de tudo que nós estudamos até o momento, ok? Na nossa próxima aula aí será dia 9 do 10, tá bom? Nossa próxima aula será dia 9 do 10. E para casa vai ficar aí para vocês as páginas 27, 28, 29 e 30 do livro de história, ok? Por hoje é só, muito obrigada e até a próxima aula.